Nossa, toda vez que eu vou ler a Bíblia Sagrada, eu enfrento essa dificuldade. É impossível ler a Bíblia inteira. Eu consigo ler uns salmos, mas a Bíblia toda, cara, não dá, é muito difícil. Como começar a ler a sua Bíblia hoje, com as dicas que eu vou te dar aqui nesse vídeo? Acompanhe. Bom, pessoal, eu resolvi fazer esse vídeo porque tenho amigos e pessoas cristãs ao meu redor que amam a Cristo, amam a palavra, mas têm muita dificuldade de ler o texto sagrado. Tem muita dificuldade de ler a Bíblia. E as mais comuns que eu escuto por aí é justamente textos muito difíceis. Realmente a Bíblia tem textos bem difíceis. As pessoas alegam também que sentem sono ao ler. Elas começam a ler, de repente o olho vai ficando pesado, dá aquela vontade de se espreguiçar. Você olha para um lado, você olha para o outro, você está lendo e de repente você não está lendo aquilo que você está lendo. Não entendi nada. Você simplesmente está em outro mundo. Está pensando no que você tem que fazer daqui 5 minutos, no trabalho, no meme, em várias coisas e não está prestando atenção no texto. Uma das principais dificuldades também são as traduções. Normalmente as pessoas dizem que não conseguem entender o que está escrito, porque a gente se depara com palavras que a gente não usa no dia a dia. Concupiscência, iniquidade, côvado, éfode, entre tantas outras palavras. A gente vai parar ali e ficar algum tempo viajando, tentando entender o que está acontecendo. Dificuldades são as distrações. A notificação no WhatsApp, a notificação de um site de compras, uma notificação do Instagram, o filho chamando, o vizinho tocando a campainha, qualquer coisa pode te distrair. Porém, antes de eu te dizer como você pode começar hoje a ler a Bíblia Sagrada, precisamos entender como que a Bíblia está dividida. Bom, a Bíblia está dividida em 2 testamentos, o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Existem outras subdivisões no Antigo Testamento, que é o Pentateuco. O Pentateuco está classificado com os 5 primeiros livros: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Basicamente falando sobre o princípio de todas as coisas, a criação do povo de Israel, a sua ida para o Egito, depois o seu êxodo e a formação da nação do povo até a Nova Canaã. O segundo grupo de livros são os livros históricos, que aí vem o livro de Juízes, Josué, Ruth, 1ª e 2ª Samuel, 1ª e 2ª Reis, 1ª e 2ª Crônicas. Livros poéticos e sabedoria, que aí é o livro de Jó, livro de Salmos, livro de Provérbios, Eclesiastes e Cantares. Os próximos são os livros proféticos, que aí vem os profetas maiores, como Isaías, Jeremias, Lamentações de Jeremias, Ezequiel e Daniel, e os profetas menores, que aí vem Miqueias, Jonas, Joel, Zacarias, entre outros. O Novo Testamento, por sua vez, está dividido entre os evangelhos, que são os 4, livro de Mateus, Marcos, Lucas e João, o livro de Atos dos Apóstolos, contando a história dos apóstolos e da formação da igreja primitiva, as epístolas, que aí, em sua maioria, estão as cartas de Paulo, as cartas de Pedro, carta de Tiago, carta de Judas, carta de João e o livro de Apocalipse. Entender como essa divisão é feita vai ser fundamental para você dar os primeiros passos para começar a ler a sua Bíblia. Se liga aí na dica do Rodrigo Silva. Então vou dar 2 sugestões. Em primeiro lugar, colecione Bíblias. Por isso que eu iniciei falando, Bíblia não é para ser lida, é para ser estudado. Colecione Bíblias. E compare um texto com outro. Compare. Olha, na João Ferreira de Almeida está assim, na NVI está aqui. E vá anotando as diferenças. Depois, pegue um bom comentário bíblico. Tem vários aí. Eu não vou fazer merchan aqui de editoras, mas eu vou citar de maneira geral a Casa Publicadora das Assembleias de Deus, a Editora Vida Cristã, a própria Casa Publicadora Brasileira dos Adventistas, a Sociedade Bíblica do Brasil tem a paráfrase. Colecione.
Eu acho que eu não cometi nenhum sacrilégio falando os nomes aqui. Não estou vendendo para CPAD, nem para nenhum deles, mas assim, vá lá, invista nisso e pega um bom comentário. O comentarista vai te dizer, olha, no original está assim, é melhor assim, e vai estudando aos poucos. Se você quer ler a Bíblia pela primeira vez, mas já viu inúmeras traduções por aí e não sabe qual escolher, vamos citar aqui algumas que você pode escolher e que são boas opções para você. Existem algumas que têm uma compreensão mais fácil e outras que são mais difíceis. E aqui eu vou explicar algumas delas para você pensar e ponderar qual é a melhor opção aí para você comprar a sua primeira Bíblia. Temos as traduções Almeida, do João Ferreira de Almeida, que é um dos principais tradutores da Bíblia Sagrada. E temos a Almeida Revista e Corrigida, que é aquela que a gente lê na igreja evangélica. Normalmente é um texto mais difícil, com palavras que já não são tão usadas no nosso dia a dia. Temos a Almeida Revista Atualizada, que tem já um texto mais facilitado, mais para o nosso dia a dia, mas que também é bem fiel aos originais. Temos a nova versão Almeida Atualizada. Temos a tradução do Rei James, de 1650, se não me engano. Temos a nova versão internacional NVI, que o pessoal diz que também é muito fácil de ler. Tem a nova versão transformadora NVT. E também tem a tradução brasileira. E temos a Bíblia de Jerusalém, que é a Bíblia Católica. Temos a tradução também, Nova Tradução na Linguagem de Hoje, que é da SBB, que é um texto muito mais fácil. Eu li essa tradução na segunda vez que eu li a Bíblia inteira. Eu li a Bíblia inteira com a tradução Almeida Revista e Corrigida, que é essa que a gente lê na igreja, e comprei no Museu da Bíblia a Bíblia de Estudo Plenitude para Jovens, que tem essa tradução NTLH, que é muito boa. Para quem acha o texto muito difícil, que não quer começar com esses textos que a gente lê na igreja, que é muito complicado mesmo de ler, eu indico muito NTLH. Você vai me ver indicando aí, porque é a melhor opção para quem está começando. Justamente porque ela traz mais contemporaneidade no texto e uma facilidade para você entender um pouco o contexto da época, aquilo que está sendo dito, a essência do texto, e também é fiel aos originais. Então, por mais que a leitura seja mais facilitada, ela não está fugindo da essência do texto, só que ele está trazendo uma compreensão mais fácil, ok? Bom, antes de eu falar efetivamente essa listinha, eu vou contar para vocês como que foi a minha experiência, né? Eu me converti em 2010, portanto já fazem 15 anos, só que eu só fui ler a minha Bíblia em 2017, porque eu já tinha tentado várias vezes ler a Bíblia inteira, mas eu sempre me frustrava, não conseguia ler de jeito nenhum, chegava nas genealogias e não conseguia ler, não conseguia entender, não conseguia prestar atenção. E foi aí que eu pedi ao Senhor sabedoria. Deus, como que eu vou conseguir ler a Bíblia inteira? Eu não consigo, simplesmente não vai. E aí eu pedi do Senhor essa sabedoria e deu certo. Mas como que eu fiz? Eu sempre fiz como todo mundo que quer ler a Bíblia faz. Aí a pessoa vai lá e começa por Gênesis. Eu vou ler a Bíblia inteira de Gênesis a Apocalipse. Aí ela começa a ler o livro de Gênesis, muito bom ali, a história da criação, Adão e Eva, e Abraão, e a mulher que virou estátua de sal, e Noé, e Jacó, Isaac, José, são muitas histórias legais. Então você vai ler o livro de Gênesis e você vai amar. Aí você vai para o livro de Êxodo, que conta ali sobre a situação da escravidão do povo de Israel ali no Egito, e também a saída deles, e o período no deserto. E aí é que começa a complicar. Porque você lê o livro de Êxodo já com dificuldades, porque aí já começa a falar de lei, de mandamento. Quando você chega em Levítico, começa a dificuldade, né? Porque você vai lidar com leis essas que se repetem, a contagem do povo, ritos e repetições de ritos, regras e repetições de regras, vai para números, que vai contar ali a quantidade do povo, as terras e um monte de coisa, leis civis, leis sobre doença, leis
de todo tipo. E aí você vai para Deuteronômio, que é essa repetição das leis. Então você vai se cansando. Quando você chega nas genealogias, as pessoas ou pulam ou param aí. Justamente porque eu queria começar do começo. Ah, mas Gênesis não é o começo? Eu não tenho que ler do início até o final? Ué? E aí eu pedi uma estratégia do Senhor. E qual foi essa estratégia? Eu criei um checklist da Bíblia Sagrada. Para poder eu me organizar e saber exatamente o livro que eu estou lendo, os livros que eu já li e os livros que faltam ler, eu criei uma listinha na qual eu colocava todos os livros da Bíblia, olhava ali a quantidade de capítulos que esses livros tinham e à medida que eu ia lendo, eu dava um check, eu dava um vistinho e aquilo me servia de incentivo, porque se eu lia já muitos livros, eu olhava, nossa, eu já li tudo isso, então vou continuar. E essa era uma forma que me incentivava muito. E aí, o que eu fiz? Primeiro, risquei os livros que eu já tinha lido. Eu tinha já alguns anos de cristã, eu já tinha lido livros da Bíblia inteira. Alguns livros eu já tinha lido inteiro. Poxa, se eu tô lendo a primeira vez e a minha intenção é ler a Bíblia toda, eu vou tirar os que eu já li, os que eu já conheço a história, para poder eu não ter que repetir aquilo de novo e acabar se tornando a leitura maçante. Então, eu já tinha lido o livro de Gênesis e já tinha lido o livro de Jonas, e eu comecei pelo Velho Testamento. Então, eu fui lá e risquei Gênesis e Jonas. Em seguida, eu comecei em Êxodo? Não. Eu comecei pelos livros dos profetas menores, que são livros menores e que vão gastar pouquíssimo tempo. Tem livros que são de um capítulo só, e eu fui lá e comecei por eles. Comecei dos livros de menores capítulos para os maiores, e esse foi o segredo que conseguiu me fazer ser incentivada a continuar a leitura e também a progredir e entender o contexto das coisas. Embora você não leia tudo na ordem, você consegue, aos poucos que você vai lendo, entender o tempo, a cronologia, da onde que você está lendo o texto e aonde que ele se localiza dentro da história do povo de Israel, dentro da Bíblia Sagrada. Terminei os livros dos profetas menores, fui para Esdras, Neemias e Esther. Depois que eu terminei eles, eu fui para, acho que Juízes, Josué e Ruth. Depois eu fui dos livros históricos, né? Então eu fui para 1ª e 2ª Samuel, 1ª e 2ª Reis e 1ª e 2ª Crônicas. Em seguida, fui para os livros poéticos, deixando o livro de Salmos por último, já que o livro de Salmos tem 150 capítulos, eu deixei o livro de Salmos por último e fui ler o livro de Provérbios, Eclesiastes, Cantares. Depois fui para o livro dos profetas maiores e, por último, fui ler o Pentateuco, ou seja, o livro de Gênesis eu já tinha lido, então eu fui ler os últimos 4 livros, né? Os outros 4 livros, que é o livro de Êxodo, Levítico, Deuteronômio, Números e Deuteronômio. E por último eu li o livro de Salmos. Então foi dessa forma que eu li o Velho Testamento. O Novo Testamento já é mais fácil, todo mundo conhece a história de Jesus, todo mundo conhece a história da igreja, pelo menos de modo geral, assim. Então é mais fácil de você ler cronologicamente os fatos do Novo Testamento, por serem menos livros. Então o Novo Testamento você não tem dificuldade de ler ele de Mateus a Apocalipse. Mas o desafio para ler a Bíblia Sagrada é o Velho Testamento. Eu não fui pela ordem correta, porque se você for na ordem correta, você sofre e acaba desistindo. Então, foi exatamente assim. E toda vez que eu lia, eu pedia sabedoria ao Espírito Santo, eu procurava informações na internet de coisas que eu tinha dúvida, e foi assim que eu fui aprendendo e lendo a Bíblia Sagrada, e graças a Deus eu consegui ler em um pouco mais de um ano, e foi muito legal a experiência. Na segunda vez que eu li a Bíblia, eu li entre 2020 e 2023. Passei mais tempo porque era uma Bíblia de estudo, eu li tudo. A Bíblia de estudo é muito maior, né? Além do texto, você tem rodapé, você tem a compreensão ali. Então é realmente muito maior, é quase 2 Bíblias, né? Em questão de quantidade de páginas, de textos. Então foi aí
que eu li na nova tradução da linguagem de hoje e percebi que ela é muito mais fácil para você compreender o texto. Então, hoje eu indico para as pessoas que querem ler a primeira vez, lerem a nova tradução da linguagem de hoje, a NTLH. Existe uma Bíblia de Estudo chamada Bíblia de Estudo Despertar, que é muito baratinha. Essa Plenitude para Jovens também é a mesma faixa de preço, independente se você ser jovem ou não, é uma ótima indicação de Bíblia de Estudo. Ela é muito bem explicativa, muito boa, e eu indico com certeza para que você compre, que você adquira essa Bíblia Sagrada, porque é muito boa. Então foi assim. E como que a gente vai fazer agora esse roteiro? Primeiro, você quer ler a Bíblia? Ler a Bíblia não é simplesmente ler um livro comum. Eu demorei para falar disso, mas isso não é menos importante, tá? Não citei no início, mas ler a Bíblia para um cristão praticante é a nossa regra de fé e prática. E faz parte da nossa vida espiritual a oração, o jejum e a leitura bíblica. Ler a Bíblia Sagrada faz parte de você conhecer a Deus. Como que você vai dizer que conhece a Deus se você não lê a Bíblia? É um exercício espiritual. E é por isso que muita gente sente sono ao ler a Bíblia. Porque tem essa pressão espiritual, já que a sua carne não quer fazer você conhecer a Deus. O inimigo também não quer que você conheça, então ele não quer que você leia. Você muitas vezes vai limitar o seu tempo porque é uma guerra contra a carne. Antes de mais nada, primeiro, reserve um local e um horário específico para isso. Eu não tenho tempo porque o meu dia é corrido. Pouquíssimo tempo, 10 minutos, 20 minutos do seu dia já são suficientes para você ler 1 ou 2 capítulos da Bíblia. Se você conseguir reservar esse tempo, já é o tempo suficiente para você ler 1 ou 2 capítulos da Bíblia Sagrada, para você começar o seu dia, para você terminar o seu dia. Você pode ler no horário de almoço do seu trabalho, você pode ler no intervalo da sua faculdade, você pode ler no ônibus, você pode ler em qualquer lugar. Você pode ler no celular, você pode ler no livro físico, embora eu prefira o livro físico para ler. Então, reserve um local e um horário para isso. Não consigo de manhã? Faça à noite. Não consigo à noite? Faça de madrugada. Não consigo de madrugada? Faça no horário do almoço. Eu li a minha Bíblia de Estudo em 3 anos, no horário de janta do meu trabalho. Eu sentava lá depois de comer e ficava os outros 20 minutos do meu horário de janta, que era 1 hora, lendo. E li e concluí a Bíblia de Estudo em 3 anos. Nossa, é muito tempo. Você não precisa se apressar. Você não precisa de pressa. O que você precisa é entender o que você está lendo. E se você tiver de demorar muito mais que 1 ano, você pode demorar. E não tem problema nenhum nisso. Existem planos de Bíblia Sagrada, inclusive escritos na parte de trás da Bíblia, que lendo 3 capítulos por dia, todos os dias você conclui a leitura da Bíblia em 1 ano. Então, esses planos aí funcionam, só que você tem que se dedicar. Segundo, escolha o melhor ritmo para você. Como eu disse aqui, o importante não é quando que você vai terminar, mas a constância que você consegue manter. Não adianta você, ler a Bíblia em 1 ano. Aí você vai lá ler 10 capítulos por dia, você não vai entender nenhum. Não adianta você fazer isso. Então escolha um ritmo que você consiga acompanhar. Não tem como você escolher ler 10 capítulos por dia sem entender nada. Então escolha um ritmo e uma quantidade que você consegue prestar atenção, que você consegue se dedicar, que você consegue meditar nesse texto o dia todo. Eu li a primeira vez a Bíblia lendo 5 capítulos por dia. E foi assim que eu li a Bíblia em pouco mais de 1 ano. Já da segunda vez eu lia 2 capítulos por dia lá no horário de janta do meu trabalho. Então foi assim que eu consegui concluir a Bíblia. Então cada tempo você tem um ritmo. Hoje eu tô lendo a Bíblia pela 3ª vez e eu tô lendo 1 capítulo por dia. Então você entende como é que é? Vai demorar mais? Vai. Só que é o ritmo que eu consigo hoje. E é o ritmo que eu consigo prestar atenção no texto. Então se você precisar ir mais rápido, vá mais rápido. Se você precisar ir mais devagar, vai mais devagar. O mais importante é você compreender o que você está lendo, ok? E a parte mais importante, antes de começar e depois de terminar. Orar ao Senhor pedindo entendimento, orar ao Senhor pedindo discernimento,
Orar ao Senhor pedindo para que Ele abra a sua mente para a revelação por trás do texto, para que você entenda o contexto daquilo que está sendo dito. Então é muito importante você pedir discernimento para Deus. Claro, se você é uma pessoa que crê nisso. Orar antes de ler a Bíblia é fundamental para o seu crescimento espiritual. O Espírito Santo é que dá a compreensão do texto, então você precisa pedir o auxílio dele, porque existirão textos que mesmo com a tradução mais fácil, você talvez não vai entender, e você vai precisar de ajuda. E o Espírito Santo vai colocar pessoas do seu lado para poder te ajudar, vai te mostrar meios de você buscar aquela informação, ou mesmo ele vai te entregar naquele momento. Não deixe de orar quando você for ler a sua Bíblia. Antes, você pede a Deus discernimento e depois que você lê, agradecendo a Deus por aquela leitura, pedindo a Ele novamente que te dê sempre o entendimento para aquilo e que o Senhor venha sempre esclarecer a sua mente para você não ser enganado pelo seu próprio coração e nem pelas palavras dos outros que às vezes querem usar o texto sagrado para enganar as pessoas. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo ou no comentário fixado o link para você acessar e fazer o download dessa checklist para você também fazer a sua leitura e ir marcando à medida que você vai melhorando esse desempenho, tudo bem? Outras dicas que eu posso dar é busque material de apoio, pesquise. Vá no Google, vá no YouTube, tem muito professor muito bom dando vários ensinos aí de graça, assuntos muito legais, tirando dúvidas das pessoas. Use bastante a inteligência dessas pessoas para poder tirar a sua dúvida. Você não está sozinho, sem dúvida, tem outras pessoas com a sua dúvida e gente para esclarecer ela. Claro, sempre tendo o discernimento, tem pessoas que às vezes inventam sentidos que não existem para a Bíblia, a gente tem que estar atento de fato, mas também tem muito conteúdo de qualidade por aí. Em suma, para você ler a sua Bíblia não é difícil. Você só tem que procurar uma tradução que seja fácil para você ler, procurar um tempo e um lugar sem muito barulho, sem muita influência de distrações. Deixe seu celular de lado enquanto você estiver lendo. Ah, mas eu quero ler no celular. Se for a opção que você tiver, porque você só consegue ler no ônibus, deixe o celular no offline. Baixe um aplicativo que tem a Bíblia Sagrada e deixe no modo avião. Deixe no modo avião. Ah, não, vou deixar no silencioso. Não, porque a primeira notificação que vier do WhatsApp você vai querer ver, você vai querer responder e não vai dar certo. Então, se você for ler a Bíblia Sagrada no celular, deixe no modo avião, leia, fazendo o mesmo processo, orar antes, tendo um local onde você consiga pelo menos prestar atenção, ter menos distrações possíveis e não deixe que o celular, que as notificações de aplicativo te atrapalhem. Não tenha pressa, que foi o que eu falei, né? Não tenha pressa. Você não precisa ler a Bíblia em um ano, você precisa ler a Bíblia todo dia. É isso que você tem que entender. Você precisa ler a Bíblia todo dia. Não é a questão de ler em um ano, em ler em 2, ler em 10. É ler a Bíblia todo dia. A pessoa que quer ler a Bíblia pela primeira vez inteira, ela quer entender o texto. E, na verdade, o cristão ele tem que ler a Bíblia o tempo todo. Seja ela inteira, seja ela alguns textos, mas tem que ler. Então, não tenha pressa de terminar a Bíblia toda num prazo. É bom ter um objetivo. Nossa, eu quero ler a Bíblia em um ano. Nossa, eu quero ler a Bíblia em 2 anos. Mas você tem que aproveitar o processo. O seu objetivo não é um ano. O seu objetivo é ler nesse período. O seu objetivo não é chegar em um ano, né? Não é uma corrida simplesmente por capítulos e versículos simplesmente. Você quer ler para entender dentro de um ano. Espero ter ajudado vocês. Se tiver alguma dúvida, coloque aqui nos comentários. Se tiver alguma crítica, também pode comentar. Essa é a primeira vez que eu gravo um vídeo nesse formato. É muito difícil a gente gravar um vídeo. É mais fácil você conversar com as pessoas sobre isso. Às vezes é melhor até falar num púlpito. Mas realmente encarar a câmera é muito complicado, pessoal. Mas eu agradeço demais a atenção de vocês. Se você chegou até aqui no final desse vídeo, deixe seu comentário, seu joinha. Se quiser me mandar alguma mensagem pedindo uma ajuda nesse sentido, eu vou ter o maior prazer de te ajudar, ok? Que o Senhor te abençoe
que você leia assim a Bíblia Sagrada, é maravilhoso. Ler é fundamental. Isso vai te incentivar a ler até outros livros, mas uma coisa que o cristão nunca pode deixar de fazer é ler a Bíblia. Ler, orar, jejuar é importante para o seu crescimento na graça e no conhecimento do Senhor. Amém? Tchau e a paz do Senhor.